Pessoa fácil, pessoa difícil. Como é que você é na convivência? Em casa, fora de casa, no trabalho? É uma tragédia ou uma delícia? E aí, meninas? Ai, ai, ai. E mudou. O que será que mudou? Porque a gente veio de uma época que durou muito, até o século XX, que a gente chamava ali de mundo padronizado, em que a gente tinha que fiscalizar, consertar, criticar, endireita essa coisa aí para o rumo daquilo que eu quero, para o rumo daquilo que a gente idealiza. E aí sim, a convivência era uma peleja, era uma cobrança muito grande, era tenso, hein, gente? E agora, hein? O que vem na pegada desse momento que a gente está vivendo? Século XXI, a gente tem um caminho, uma tendência a viver muito mais o respeito pelo jeitinho de cada um ser, sem querer enquadrar. Então, respeitando, amando as diferenças. Agora, por quê? Nós temos que entender, tinha que ser igual para o mundo fazer os grupos e se organizar. E agora, a gente pode se organizar em grupos sendo diferentes? Essa, para mim, é a grande pegada. Vamos ver o que a gente vai falar disso. Não ter que ser igual e, portanto, conviver gostoso sendo quem a gente é. Será que é isso mesmo, gente? Porque, nossa, vocês estavam falando aqui, a minha cabeça fica assim, gente. Elas vão falando e fica assim, nossa, eu tô cheia de perguntas. É para isso que você tá aqui, Mas assim, eu fiquei pensando assim, você falou dos grupos, se a gente pode ser a gente mesmo nos grupos, dentro dos grupos. Gente, será que a gente pode ser a gente mesmo dentro dos grupos? Porque assim, tem os grupos religiosos, tem os grupos políticos, tem os grupos, como que se fala, mais liberais. E assim, parece que quando você foge, o grupo te cobra ainda. Será que o século XXI tá? A gente prega tanto a liberdade de expressão, mas se você ver até as redes sociais hoje, a gente não pode falar o que a gente quer. Né? Tá complicado. Então, muito mimimi. Se você não é igual a mim, eu te jogo pedra. Tem gente que vai no seu perfil só pra te dar pedrada. Olha só, perde tempo fazendo perfil fake. Tô falando sério, porque tem gente que não tem nem assim, a capacidade não, coragem de falar assim, olha, eu penso assim, vou lá te jogar uma pedra. Não, você perde seu tempo. Gente, você deixa a louça pra lavar, pra ela fazer um perfil, louça que eu falei, mas tem homem também, tá? Tem tanto homem por aí, atrás de perfil fake, nem conto pra vocês. Você tá vendo tanto que você traz o que é importante pra gente aqui? Sim, tá acontecendo exatamente isso. Sabe o que é? Eu estou pensando na osteopatia. Você sabe que a osteopata é o seguinte: osteopatia é que trabalha o corpo da gente. Então, às vezes, você está com um ombro aqui esquerdo doendo e você vai num osteopata e ele te fala... Vai te alinhando ali, seu problema é no joelho direito e está compensando. Ok, beleza. O que eu quero dizer é... E aí... É um pensamento um pouquinho difícil, mas eu quero dar conta de explicar isso para vocês. Olha só, o que está acontecendo agora, o recrudescimento, porque é pior em muitos lugares. Quando a gente fala, igual nós aqui, nós estamos dando nutrição para esse mundo que eu descrevi. Que aí as pessoas podem falar, a Luciene está sonhando. Projetos e muita gente está nessa, beleza. Mas a grande questão e aí você leva isso para um monte de coisas. As perspectivas abertas pelo século XXI, por uma comunicação que a gente pode se juntar sem passar por uma instituição, entendeu? Isso revolucionou o encontro humano. Só que a gente está tomando essas benesses que a gente criou de maneira ultrapassada. A gente não está com o espírito do século XXI usando essas ferramentas. Então, tem as redes sociais. Só que quem está fazendo... E as redes sociais podia ter muita cooperação, muita... Não gosto da palavra aceitação, não. Amar a diferença, porque ela nos enriquece. Podia, não tá. Sabe por quê? Porque está funcionando com o espírito do século XX. Ou seja, o espírito de
entra na regra e na guerra, entra na regra, quem é você para fazer diferente? Aí manda um negócio bem feio, Mas usando o poder, o poder do século XXI, Sim. falar essa frase, usando o poder que a gente tem, inclusive de comunicação, do século XXI, a moda do século XX. Mas isso vai acabar. Tá? Exato. Vai acontecer. Gente, vocês lembram da época que a gente saiu da máquina de datilografar para ir para o computador? O computador, uma ferramenta, mesmo aqueles primeiros lá, ferramenta muito mais sofisticada que fazia muito mais do que só digitar. Mas como a gente estava habituado naquele repertório, tem gente que foi para o computador só para digitar. Depois a gente, nossa, aqui tem isso, tem como fazer aquilo outro e tal. E aí a gente foi usando mais esses recursos. Então, claro que tem as pegadas, tem a transição ainda. Tem pessoas, gente, que na hora que se depara com aquilo que é diferente dela, ainda vai para aquela extremidade, se sente muito provocada, até dar ameaçada. Por quê? Porque a diferença ameaça a igualdade do padrão lá da fábrica do século XX. Isso mesmo. Mas é uma coisa louca agora que passou pela minha cabeça, porque assim, às vezes eu sou diferente, quero ser diferente, tenho uma ideologia diferente, ou pensamento diferente, seja lá o que diferente, mas você não aceita, outras pessoas não aceitam. Aí você é o errado. Tem também esse outro lado, que o diferente quer que todo mundo seja diferente. Como ele. Aí ele quer que seja igual a ele. Se ele quer que seja igual a ele, o que a psicanálise fala, então, e a neurociência? Porque assim, gente, muito louco. Por exemplo, eu não gosto de café, então eu quero que todo mundo pare de tomar café. Exatamente. Café Aquela agora virou um ideia. perigo. Uhum. Então, assim, e aí eu começo a brigar, que você que não gosta de café, você não presta, você não vale nada, você é isso. E aí eu começo a colocar coisas em cima de você que não gosta de café. Mas, gente, eu posso gostar de café, você pode não gostar de café, a gente pode conviver numa boa. Sendo o quê? Tanto é que você, assim, desde que eu não passe do meu quadrado, porque eu ainda sou a favor do quadrado, cada um no seu quadrado, gente, não dá erro. Mas então, olha, isso que você quer falar antes? Quero, mas só pra gente pensar. Gente, tudo aquilo que vai lá para a ponta, para a extremidade uma da outra, a pessoa, na verdade, ela tá na mesma posição subjetiva que a gente usa. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, sei lá. Imagine dois extremos. Uma pessoa que tem ali uma compulsão alimentar. A vida dela tá ali em torno de comida. Uma pessoa com anorexia nervosa, ela tá com a vida dela, não posso ter comida. Os dois extremos, que come muitão e que não come nada, a referência ainda é a comida. Então, o extremo exagerado eu sou diferente e não aceito ninguém, né, ser padronizado, ser como eu sou, é a mesma coisa do que é padronizado e não aceita quem está sendo diferente. A posição é a mesma. Ainda tem a mistura, ou seja, a gente ainda tem que estar na mesma sintonia, ou todos iguais ou todos diferentes. Quebra isso. Tiro todos. Muito bem. Todos. Essa é a ideia, porque no fundo o que a Eti acabou de falar é a mesma coisa que ela tinha dito antes. Só de uma forma diferente. Todos legal, vamos ser iguais antes no ideal. E agora, no meu novo ideal, não gostar de café, todos têm que ser iguais também. Então, mostrando aquilo que eu estou falando, nós estamos pegando as novas perspectivas de poder ser diferente, por exemplo, a moda dos ideais. Todo mundo tem que ser igual a mim, diferente, não gostar de café. Sim, você está vendo como a leitura é essa? No fundo é a mesma coisa. Como que o nosso cérebro funciona assim? Porque estar nesse extremo, tem alguma patologia que fala, gente? Eu não sei nenhuma. Pode falar assim. Tem alguma coisa no nosso cérebro que faz a gente ir pro extremo? Olha. Não é uma questão no cérebro, não é? Gente, o cérebro é um órgão, a gente é que vai comandando ele, mas assim, a questão é a vivência que a gente tem. Então, se eu interpretei que eu ir para aquele jeito fixo de funcionar é o que vai garantir a minha sobrevivência, a minha valorização e tudo,
Bom, eu vou ficar cada vez mais convicta, aí eu vou organizar o meu cérebro, né? A gente fala tanto da dopamina, né, gente? O que a dopamina faz? Acho que quem já assistiu os outros episódios sabe disso. A dopamina pede, eu quero mais, eu quero mais. Só que ela quer mais do quê? Daquilo que ela interpretou que é bom para ela. Então, se eu interpretei para mim que eu ser radical em algum ponto de vista é bom para mim ali no meu grupo, eu vou querer mais disso, mais o quê? Mais do mesmo. Olha só que, né, então, tem que tomar, não é o nosso cérebro, não é uma região do nosso cérebro, é o jeito que a gente está usando esse aparato magnífico que a gente tem, que inclusive pode fazer, assim, outras pegadas, e tem outras rotas da dopamina que viram pra gente e falam assim, peraí, mas tem como pensar diferente que aquela dopamina rica, aquela dopamina da via longa. Peraí, vamos lá, vamos pegar uns pedacinhos, porque ela falou de uma palavra muito importante, excesso. Ela disse assim, vamos lá, excesso. Se nós temos um cérebro desenhado para ir para o excesso, temos. A Rejane foi por uma pegada, mas eu estudo muito isso, nós duas. Temos sim. Essa é a grande questão. E, inclusive, ele se chama circuito curto da dopamina. Ele é feito para a gente perder o juízo, viu, meninos? Tá? Inclusive no sexo, tá? Pra gente ficar doido, na hora que o negócio aparece a oportunidade, a gente fica louco. Com a comida também, lembra daquela mãozinha que eu trouxe no primeiro programa, ó, 5 mais 1? Então, nutrição, reprodução, busca de informação, status social, isso nos enlouquece. A gente foi evoluído lá nas cavernas para ir atrás disso que ela falou. Agora ela chegou no segundo ponto. O que é bom para minha sobrevivência? Comer, reproduzir, mas ó, vai que tem. A hora que você encontra isso, não breca não. Por quê? Porque o nosso cérebro de sapiens foi desenvolvido lá nas cavernas, né? 200 mil anos atrás, para a gente viver num mundo de escassez. Tinha pouco de tudo. Agora, a gente está num mundo de excesso e a gente tem que aprender a usar o freio. E detalhe, né, doutora? Esse sistema não tem freio. Ele só empurra a gente. Aí a gente vai para o outro que tem freio, mas é outra história. Respondendo a sua pergunta, cuidem-se. Vocês têm sim, né, o circuito curto da dopamina aqui no meio do cérebro, né, que faz com que, e foi desenhado e está tudo certo, que você vá para o excesso. Achou? Igual ela falou. E agora vai, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Nós somos desenhados para sobreviver buscando intensamente esses objetos que garantem a nossa sobrevivência. Detalhe, isso está nos matando no século XXI. Certo? Porque o excesso de busca de informação, de nutrição, de sexo, de visibilidade, está nos exaurindo. Por quê? Porque o mundo é outro. Gostou da resposta? Gostei demais. E outra coisa que veio agora enquanto vocês estavam falando é o seguinte, por exemplo, eu vejo uma coisa que eu tô naquele intuito ali, uma postagem e tal, aí eu começo a digitar, meus comentários, e aí eu já postava. Né? Aí vinha aquele monte de gente lá em cima de mim, pensando diferente, jogando pedra, lá. Aí eu falava, que merda que eu fiz. Aí eu ia lá apagar, mas aí já tá a merda feita, né? E aí, porque eu vi eu não dei aquela parada do sinal amarelo pra pensar. Esse é o circuito curto da dopamina. E aí eu já vi e já falei, parte pra cima. E o parar, que a Rejane tinha falado, é o circuito longo. Que também é um movimento, só que é um movimento que tem freio. Tipo assim, não é agora, que pode ser alguns segundos, minutos, dias, meses, anos, que você projeta alguma coisa para você conseguir. Então é isso. Né? E juntando toda essa história de circuitos e tal, a gente tá, juntando isso com psicanálise, né? A gente tá falando o quê? É a gente ter aquele momento de pare ali, o outro é o outro. Isso! Eu sou eu. Isso! Esse aí, é o pai. olha só. Num outro contexto, Luciete, eu queria que... E aí, vou provocar a Luciene, que eu quero... Não, eu falei assim, Luciene, eu quero muito falar mais dessas questões de convivência. Sabe aquela história, assim, se é
a filha da minha vizinha que vai visitar minha casa e tá tomando ali um suquinho de uva e sem perceber, o suquinho de uva cai no sofá, se é ela, eu falo, a menina fica sem graça, a mãe dá uma bronca nela, eu viro ali, não, isso acontece, calma. Mas, se for a minha filha, na minha casa, derramando um suquinho de uva no sofá, eu viro com tudo. Presta atenção, olha isso aqui, você tem que... Ali com a minha filha, eu me misturei com ela. Luciene Godoy. E misturou de tal forma assim, ficou... Do que você estava dependendo naquele momento para sobreviver? É uma coisa que me ocorreu agora. Olha assim, quando a filha da vizinha faz a merda, para a gente conviver em sociedade, você virar para a filha da vizinha e falar, que é isso? Toma cuidado. Você está comprando uma inimiga, porque é aquele negócio, ó, eu faço, mas você não pode fazer, não. Sim. Então, o que eu estou dizendo tem aí por detrás um valor de sobrevivência. Sim. Se for a minha filha que está estragando um sofá que custou caro, entendeu? E a vida é difícil, e aí vai tornar a minha sobrevivência mais difícil, eu parto para cima. Beleza. E aí, colocando essa questão da identidade. Por quê? Porque sendo a filha dela, é ela. Sim. Você entendeu? Sim. É ela. Então, na mesma hora, ela viu o sofá dela ameaçado, ou seja, a casa, a decoração, o valor social que aquele objeto confere a ela. Já pensou? Um sofá lindo, branco, com uma manchona daquela, depois vai limpar. E além disso, é o meu papel querer que essa minha filha seja uma extensão de mim. Isso. E é o meu papel mostrar para ela, vai fazer alguma coisa, né, ali que pode ter uma sujeira, preste atenção naquilo. A outra, não é o meu papel falar para ela como é que ela tem que agir ou deixar de agir. Então, gente, olha, toda vez que a gente... Eu dei um exemplo simples, mas todas as vezes que a gente está convivendo com alguém e supitou na gente uma irritabilidade, uma frustração, uma sensação assim, fisicamente, eu falo assim, dá um irque, sabe? Assim, subiu um trem, a gente fala, a gente desconcerta, é porque aquela pessoa não está correspondendo com aquilo que eu estou projetando nela. Isso! Antes de conhecer o mundo, eu já vivia num lugar quentinho, ouvindo um coração bem pertinho de mim. Ali, eu não pedia colo, eu já estava no colo. Olha, eu fiquei aqui com os meus miolos. Miolos, sei lá, fervendo. Aqui, tava me comendo. É isso que nós queremos. É isso que a gente quer. Porque é o seguinte, ela tá falando o seguinte, com a filha da vizinha, com, sei lá, de gente fora, a gente é sempre docinho de coco, né? E dentro de casa ou no escondido, a gente pá ali, porque a gente também tem a responsabilidade em cima da gente. Mas eu fiquei pensando assim, o nosso cérebro, vocês aqui, olha só, o nosso cérebro, então, sabe que eu posso dar essa parada, porque se eu tenho o discernimento de saber que lá fora eu não posso pisar, porque senão arruma uma imunidade, e aqui dentro eu posso ser aquele amargor mesmo, porque eu tenho que ter o meu posicionamento, ou então eu sou amargo porque aqui dentro de casa eu posso ser quem eu sou mesmo, lá fora eu tenho que vestir uma máscara, e aqui dentro de casa, pá. Eu quero saber, assim, o nosso cérebro,
ele dá essa parada, que é aquele tempo nosso de pensar, e ele sabe a diferença, então. Saber, ele sabe. Saber, ele sabe. É Ele isso sabe. que eu quero entender, porque se eu sou amargo dentro de casa, se eu posso ser quem eu sou... Gente, eu tô aqui com a minha cabeça assim. Me explica. Deixa eu responder. Depois ela vai. Gente, porque isso é o cerne. Por quê? Qual é o... A gente pode falar de freio, mas eu prefiro falar assim, o prolongamento, né? Que a gente fala, peraí, eu não vou responder agora aquela coisa da raiva. Por quê? Na primeira situação, que a minha vizinha e tal, quem que ditou isso? Foi a cultura século XX que diz, você não pode maltratar. Qual é a grande questão hoje, que está todo mundo desembestado e xingando nas redes, como diz André Vermont, uma psicanalista que eu admiro muito, ela falou assim, gente, eu fui xingada de coisas que nunca nem meu pai, nem minha mãe fizeram isso. Por quê? Porque agora as pessoas não estão mais presas aos padrões e estão usando a moda dos padrões. Então, agora, o que pode nos prolongar essa resposta, fazer essa resposta, essa nós vamos ter que dar conta. Sim. Porque o que eu quero dizer é, quem segurava antes era a cultura. No castigo, entendeu? Na coerção, na culpa. E agora? Se Deus não existe, eu posso tudo? Aquela história? Não. Se Deus não existe, se a regra não existe, faça boas regras a cada momento para você. Você quer mesmo ficar maltratando a sua filha? Pensa, humilhando aquela criatura ali. É porque nós não paramos para ver. Então, o que eu estou dizendo, e nós vamos esticar isso, o que a gente pode fazer? É tomar distância e falar, não, ninguém me impedirá, sou eu mesma. E enxergar o absurdo de certas situações que a gente não enxergava porque não era a gente que tomava vez. Mas é tão forte isso, e agora eu vou lá para trás, lá na época do Freud, Luciene é uma grande estudiosa, tradutora para o público geral, né, do conteúdo do Lacan, mas o próprio Lacan também começou lá atrás com Freud. Sim. E o Freud trazia para nós duas grandes neuroses. Essas duas grandes neuroses, elas têm muito a ver com esse mundo lá, século XX, padronizado e tudo mais. Isso zerou? Claro que não, gente. A gente ainda a gente mistura tudo isso. Mas hoje tem uma chance muito maior, nós temos um contexto muito mais favorável da gente viver para além dessas neuroses. Isso. Só que essas neuroses pegam. E tem tudo a ver com essas misturas do que eu espero do outro, do que eu quero do outro. Luciene Godoy, vamos lá. Luciene, eu acho que você nunca ouviu essa história. Conta. Neurose masculina e feminina. Neurose histérica, neurose obsessiva. Já ouviu coisas sobre isso? Não. Tem tudo a ver com essa questão da convivência. E aí? Vamos lá. Aí, o público pode falar, o que é isso, neurose? A gente fala, fulano é um neurótico. Então, mais ou menos a gente já sabe, né? Neurose, na verdade, são maneiras fixas da pessoa ser, da pessoa repetir. E olha, a gente sofre, porque a própria pessoa, ela não nota que ela está fazendo a mesma coisa, e todo mundo nota, e ela não. E aí é uma fonte de grandes desencontros. Então, pensa nisso, né? É uma cegueira. É uma cegueira. Eu sou neurótica e aí eu passo isso para as pessoas. Quando eu entendo que o meu filho, meu marido, minha esposa, meu primo, quem convive comigo, não sou eu, e sim um indivíduo que pensa, que está criando a própria história, mas aí tem que vir de mim, então. E aí a minha neurose, que eu quero, por isso que eu largo a minha máscara, porque a minha neurose, eu entendo que quem está comigo dentro da minha casa é a minha extensão. Então ali tem que ser o que eu mandar. Tem que ser o meu desejo. Tem que ser o meu desejo. E aí, então, tudo depende de mim.
Ai, que Eu preciso beleza. entender a minha neurose para saber como que eu vou Perfeito. lidar isso e como que eu sei a minha neurose. Então, vamos lá. Porque as pessoas, só um segundinho para responder. Uhum. Sim, porque as pessoas te dão notícias, primeiro, porque antes as pessoas procuravam quem estava ao nosso redor e era por isso que era um inferno conviver em família, porque você vai para um Natal, você vai para um casamento, é um vigiando o outro para saber como é que está fazendo as coisas certas, a roupa e não sei o quê. Não por maldade, gente, porque cada um cuidava de si, observando que a família tinha que estar bem, porque senão sobra para mim. Uhum. Eu dependia muito do de fora. Esse é um fato. E é isso que você falou. Hoje a gente descobre que a gente depende muito mais do de dentro do que do de fora. A gente também determina muita coisa. Então, quando fala da neurose, então, assim, ó, uma maneira de ser enseguecida, né? É viver. Eu vou fazer uma imagem que vocês vão amar. O que é neurose? A gente chama assim, é viver no mundo fora da realidade, assim. Sim. Não é realidade. Então, pensa assim, o óculos 3D. Você tá com um, ela tá com um e eu tô com uma. Bruno também tá com a dele, tá? Todo mundo. Nós temos óculos 3D com as histórias da nossa infância. Então, se eu acho que a pessoa que não conversou comigo é porque ela me acha burra, porque eu trouxe, pode ser porque ela está cansada, mas eu vou significar está me achando burra. Isso é neurose, é isso que é repetição. É uma Gente, lente para enxergar o mundo, a si mesmo. Sempre essa lente. Essa lente, do mesmo ela jeito. tem essas distorções de acordo com aquilo que foi vivido com lá a atrás. história. Aí, Luciene, então vamos voltar lá naquela história da minha pergunta de Freud, porque tem a ver com a Sim. convivência. Porque aí a sua pergunta se é masculino, feminino, qual é uma lente predominantemente feminina e uma predominantemente masculina, né? De ver o mundo e de se ver, que cria encrenca o tempo todo, que cria desencontro. Lembrando que não tem exatamente a ver com o que tem entre as pernas da gente. São posições. Então, ou seja, só para traduzir, eu posso ser mulher, gênero, feminino e tal, e ter neurose masculina dentro de mim, tá, gente? no sentido, é a posição, porque isso na época do Freud, lá sim, final do século XIX, início do século XX, aí sim, era bem padronizado. Então, a maioria ali das mulheres eram pessoas daquele jeito e os homens daquele jeito. Então, já Enfim. vamos tirar essa história Então, de homem e mulher, vamos falar assim, ó, agora você pensa. Pensa das pessoas que você convive, pessoas que se acham de menos, que se desvalorizam e enchem o saco da gente com tudo quanto é coisa, a pessoa que não consegue ver nela força, qualidade, você entendeu? Assim, põe aí uma lista enorme de qualificativos. A pessoa que acha que sempre é dona da razão, que ela é forte, que ela dá conta. São as duas posições. Então, vamos lá. Aí, pensa, como é que vai dar certo? Entende? Aí, você tem um casal, que pode ser um casal homossexual, pouco importa, né? Mas um dos elementos está sempre significando tudo para um lado negativado e o outro para um lado superpoderoso. Nenhum dos dois está dentro da realidade. Então, ó, Luciete, imagina só a historiazinha. Então, se eu sou dessa posição ali, de que eu sou a de menos... Desculpa, só um momentinho. Se você está... Porque muitas vezes a gente consegue transitar. Tem momentos que tem vai hora que eu sou a dona da verdade, sim. e tem hora que eu sou o cocô do mundo. Mas vamos imaginar então que eu estou ali nessa neurose do menos, que na época chamava de neurose da histeria. Neurose do menos e neurose do mais. Que é aquela que era a tal da histérica, né? O que era essa história? Ela não podia desejar. Ela não colocava o desejo dela no mundo. Ela ficava lá, porque eu sou do menos. Quem vai me salvar? Quem vem ali e traz para mim a minha realização. Aquela mulherada esperando um príncipe encantado no cavalo branco chegar e falar: agora eu te salvo,
não precisa se esforçar, não precisa preocupar, não precisa nem nada. Ali eu posso realmente me entregar e deixar que o outro faça por mim. Ai, que maravilha! Mal sabia ela o preçozinho em troca que ela teria que pagar. Aí tem a outra neurose, Luciane, a do outro, que é a neurose do mais, que é aquele que eu posso tudo, faço tudo acontecer. Até porque, se a gente for pensar lá desde o Freud, né, onde começa a ser a posição do homem mesmo, o homem não podia errar mesmo. Exato. Tinha o peso, né? tinha o Por peso. quê? Porque a cultura patriarcal. E a mulher não podia ser poderosa, não podia ser potente mesmo. Aí, só que aí tem o seguinte. Então, Embora eu fosse pra sigo caramba. adiante. Eu vou topar essa tentativa de ser um príncipe que sobe ali no cavalo branco e vou ser o salvador. Eu sou o poderoso. Mas ninguém pode me atrapalhar. Me mantenha aqui, eu no meu esquema de fazer as coisas. Ninguém pode me atrapalhar, essa frase é muito, É muito boa. Não vem Que é aí você, que não. o pau come, sabe? Não vem você, não. Você não queria que eu te salvasse? Então deixa eu fazer do jeito que eu faço. Isso. Então não venha você agora ter desejo, ter vontade. A nossa relação, nosso combinado não era esse? Quem manda sou Quem eu. manda sou eu e você obedece. E você tá reclamando. Olha tudo que eu te proporciono. Essa é a peleja, gente, que perdura até hoje. Sim, e que a gente pode, exatamente, quando a gente fala da multiplicidade, só de eu falar, tem hora que você está mais numa posição, eu, todos nós, mais na outra, já é grande coisa. Por quê? Porque se a gente pega aqui, ó, o que não pode nada e o que pode tudo e transita, e a gente fala, tem hora que eu estou no meio, tem hora que eu estou mais podendo, tem hora que eu estou menos podendo, já é muita coisa a gente voltar-se para a gente mesmo e falar assim, peraí, como é que isso acontece comigo? Eu estou falando que acontece com o outro, que o outro está fazendo isso comigo. Como é que eu estou fazendo comigo? Isso é muito interessante. Assim, o que eu estou fazendo comigo? Por quê? Porque isso que a Rejane coloca impõe essas duas posições que eu encontre o meu parceiro, partner, parceira, e que a pessoa não saia daquela posição. Então, do jeito que nós estamos propondo aqui, um psicarnaval. Psicarnaval, adorei, gente. Entendeu? Em que a gente entenda primeiro que a gente funciona, a gente pode funcionar em todas as posições e ok. Sabe acordar aquele dia? A gente acorda e fala assim, não estou bem hoje. Hoje estou para baixo, não sei o que aconteceu, beleza. E assuma o que acontece com o homem quando ele... Desculpa, voltando. Com a posição, tá vendo tanto que a gente tá viciado? Com essa posição de todo poder, né? Às vezes a pessoa comeu alguma coisa que não fez bem, tá com pouca glicemia, qualquer coisa, não acordou no pleno, sabe? A cabeça não tá boa, foge da realidade. Como? Com a irritação no outro. Aí caça encrenca, é o que a gente fala. Por que caça encrenca? Porque projeta, joga no mundo algo que não quer reconhecer. Idem para a mulher. Essa é a maior desgraça. É exatamente isso que acontece. Aí a mulher pensa assim, nossa senhora, eu tô feia, não tô bem. Aí ela tenta botar uma roupa e tal, e vai, e a pessoa, né, a vítima, não repara a roupa. Não repara a roupa. Ou diz assim, você gostou mesmo dessa cor? Pronto. Eu tô feia porque ele não vê todo o esforço que eu fiz. E, quer dizer, é ele, ou ela, ou ela, ou ela. Então, toda vez muda muito mais o ele, ela, para eu. E se permitir, e olha, vou dizer uma coisa, para nós que fomos, nós, aí eu vou falar mulheres mesmo, que temos uma história, né, de desvalor, a gente, século XXI, a gente topar ter um valor, ter uma potência, não a moda masculina. Então, eu diria assim, das duas posições dar conta de dar conta e dar conta de não dar conta. É isso.